Bom dia, prezados alunos, colegas, tudo bem? Bem, diante dessas tragédias que têm acontecido, tanto na Síria e Turquia, como agora no litoral norte de São Paulo, me sinto na obrigação, como geógrafo, de fazer algumas considerações. A primeira delas é que a gente ouve na mídia o tempo inteiro que são desastres naturais, né? E eu já começo dizendo que desastre natural não existe. O que existe são ocupações humanas não adaptadas às condições naturais. E essas condições naturais, elas já são bastante conhecidas. Eu até mudaria o nome do CEMADEM, né? Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, para algo relacionado a ocupações de risco, por exemplo. A natureza se ajusta em termos de temperatura, em termos de pressão, e acontecem eventos climáticos, geológicos, que são resultado desses fenômenos que já são conhecidos. Obviamente, alguns são mais previsíveis do que os outros. Então, no caso da Turquia e da Síria, os fenômenos sísmicos, nós sabemos que eles vão ocorrer lá, porque lá é uma área com vários contatos de placa convergente, transcorrente, enfim, é uma área de alto risco de abalo sísmico. Só que a gente não sabe exatamente quando vai acontecer e onde vai ser o epicentro e em que magnitude. Então, esse é um agravante, tá certo? Não é exatamente por isso que lá tem morrido muito mais pessoas, infelizmente, passou de 43, 45 mil. Esse não é o motivo, porque, como eu disse, na ocasião eu estava lá, como eu disse, ninguém morre de terremoto. As pessoas morrem por causa das construções que desabam sobre elas. Então, há um componente socioeconômico é muito importante a ser considerado, tá? Que passa pela falta de recursos. Não podemos esquecer que a Síria é um país pobre, que ainda está sofrendo sanções econômicas dos países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos. Portanto, todos esses países que estão apoiando as sanções contra a Síria têm culpa nessas mortes, porque isso está dificultando a chegada de ajuda humanitária em várias regiões do norte da Síria. Tem uma questão política de fundo, que parte do território do norte da Síria ainda está sob domínio das forças ditas rebeldes, etc., né? E parte sobre o governo do Bashar al-Assad. Tem a questão da corrupção, que permite que construções inadequadas sejam construídas, né? Eu vi, um pouco antes de voltar para cá, vários empreiteiros turcos tentando fugir da Turquia e sendo presos no aeroporto, porque sabiam que tinham feito a coisa errada, né? E aí, obviamente, envolve a corrupção, etc. Então, todos esses fatores, juntos com a magnitude do evento, acabou, infelizmente, vitimando tanta gente. Agora, só repetindo, não foi o terremoto que matou. Imagine se você está num lugar onde não tem construções que desabem, você não vai passar um susto apenas, como ocorre em várias outras áreas do mundo, que ocorrem terremotos da mesma magnitude e não morre gente assim. Vindo aqui para o contexto brasileiro agora, que é o caso das chuvas do litoral, a mesma coisa. A gente vê chuvas vitimaram tantas pessoas, está num 48, mas não sei, dezenas de pessoas desaparecidas, 2.500 desabrigadas, como se fosse a culpa da chuva, novamente culpando a natureza. Isso não pode acontecer, porque
Porque nós sabemos todos os condicionantes, nós conhecemos, que fazem com que nessa região ocorram essas situações. Então, mesma coisa. É falta de planejamento das ocupações, corrupção, que permite que essas ocupações ocorram em áreas de risco. Só que tem um agravante em relação à Síria. Nós não estamos sofrendo sanções econômicas. Nós não estamos sofrendo consequências de uma guerra civil, como na Síria. Nós não estamos tendo nenhum problema político grave, como eles estão. E, além do mais, somos um país muito mais rico. Nós somos muito mais ricos. Temos muito mais condições de evitar. Ah, mas foram comparativamente, professor, vocês podem dizer, não dá para comparar 48 mortes com 45 mil. A vida humana é um número, é isso? Qualquer vida deve ser preservada. A questão não é numérica, são vidas humanas. Só que aqui no Brasil, todas elas poderiam ser evitadas. E sabe por quê? Porque nós já temos os mapeamentos dessas áreas de risco, o CEMADEM já fez mapeamento, o IPT já fez mapeamento, a Defesa Civil já fez mapeamentos e, além de tudo, ainda dá orientações para as prefeituras. Os meus colegas lá da Geografia da USP, que são geomorfólogos que cuidam disso, já fizeram mapeamentos de área de risco. Ou seja, se eu for comparar com terremoto, esses eventos que estão acontecendo aqui são muito mais precisamente previsíveis, porque nós sabemos onde eles vão ocorrer e quando eles vão ocorrer. Porque a gente vive num regime tropical com concentração de chuvas. E, além do mais, não é só a questão de concentração de chuvas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A Terra gira da direita, da esquerda para a direita. Se bem que está dando ao contrário aí no vídeo. Mas digamos aqui que está o Brasil, a gente gira daqui para lá. Então, a gente recebe continuamente os ventos alísios, de nordeste e de sudeste, que trazem muita umidade. Portanto, o litoral brasileiro ele é muito mais úmido do que, por exemplo, o litoral do Chile ou o litoral aqui da Namíbia, que é deserto. Então, tem um primeiro fator explicativo disso, que é o posicionamento geográfico. O Brasil está na faixa intertropical, portanto, mais próximo do Sol. Estando mais próximo do Sol, evapora mais água, temos muito mais água em circulação na atmosfera do que em outras regiões. Esse é um fator geográfico. O fator geomorfológico, que explica, advém de nós termos aqui uma escarpa tectônica chamada Serra do Mar, de mais de 700 metros, que causam duas consequências. A primeira, o bloqueio dessa umidade que vem do mar, portanto, vocês conhecem o conceito de chuvas orográficas, né? Você tem a umidade vinda do mar, quando chega no bloqueio da Serra do Mar, ela sobe, esfria e cai ali mesmo. Oro quer dizer montanha. Montanha ou áreas altas em geral, né? Orografia, orogênese, etc. Tá certo? Então, esse fator geomorfológico, ele agrava porque ele concentra ainda mais as chuvas nessa região, por causa dessa barreira, e também explica por que temos vertentes tão íngremes ali. A gente sabe que quanto mais íngremes as vertentes são, mais elas vão potenciar a energia, a força da gravidade para cair. E se fosse uma área plana, não deslizaria, não cairia. Quanto mais íngreme, maior o risco. E temos aí um fator climático. A análise geográfica ela tem que integrar todos esses fatores da paisagem, né?
O fator climático é que nós vivemos na faixa tropical e o clima tropical tem concentração de chuvas no verão. E essas concentrações de chuva são ainda mais intensificadas por causa do fator orográfico. Então já se sabe que lá é uma área que chove muito. Inclusive, tem áreas da Serra do Mar que chove mais do que no domínio amazônico. O professor Emerson Galvani, meu colega da climatologia, que me corrija se eu estiver errado. Então, também queria citar o professor Jurandir Rossi, que já fez mapeamento de... Esses componentes é o que o professor Jurandir fala de fragilidade potencial. Então, existe ali vertentes íngremes, solos bem desenvolvidos, concentração de chuva, etc. Então, cria-se uma fragilidade potencial. Agora, se a ocupação for irregular ou inadaptada a essas condições, essa fragilidade não vai ser mais potencial. O risco vai ocorrer. Então, não é a chuva, mais uma vez, da mesma forma que não é o terremoto que está matando as pessoas na Síria, infelizmente até hoje os números não param de aumentar, aqui também não é a chuva que está matando. São os deslizamentos que ocorrem, podem até ocorrer naturalmente, mas você não pode ocupar essas áreas. E se for ocupar, tem que ser de forma tecnicamente muito adaptada. Então, aí tem a questão da ineficiência do poder público, que é o culpado dessas mortes, da corrupção na política, que permite a ocupação dessas áreas, as barbas, aqui onde eu moro, em Tapecerica da Serra, historicamente, nós temos aqui diversas áreas irregulares de risco que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo sob as barbas do poder público. E depois, quando ocorre, vamos colocar a culpa na chuva? Não. Mas é tão fácil culpar a natureza, né? Eu estava vendo o Alexandre Padilha antes de ontem, na televisão, ele falou coisas interessantes de como o governo atual vai lidar com isso, de escolher melhor as áreas, etc., para os programas Minha Casa Minha Vida, etc. Gostei de saber, só que ele comete o mesmo deslize. Não se previa tanta chuva assim. É lógico que se previa. Desde que as medições começaram a ser feitas, Padilha, deixa eu te informar uma coisa. A gente tem uma série histórica de mais de 100 anos que mostra que é muito possível acontecer picos, anos com muito mais chuva, como anos com menos chuva. Desde 1933, o IAG faz essas medidas. Veja só, lembra da seca de 1964? Tá? Em 66, choveu 146 milímetros em 24 horas. Em 1983, foi o ano mais chuvoso, choveu 2.236 milímetros. Só no dia 21 de dezembro de 88, choveu 152 milímetros. E olha só, em janeiro de 2010, choveu 653 milímetros. Ou seja, qual é a surpresa? Isso pode ocorrer? Pode. Agora, se o planejamento for baseado na média, em média chove isso, mas a natureza não é média. A natureza não ocorre de forma regular, feito um reloginho, como nós gostaríamos que fosse, porque aí saberíamos lidar melhor com ela. Da mesma forma, nós tivemos aquela grande seca de 1964, em que a Billings secou praticamente. Não foi a de 2014, não. O discurso que 2014 era 80 anos a maior seca era só para botar a culpa na natureza novamente. Tá certo? Então, temos medições aí muito precisas que mostra que a natureza não é regularzinha desse jeito como gostaríamos. Olha, em 1918, ou seja, mais de 100 anos, foi registrado
o Observatório de São Paulo, que funcionou até 1930, registrou uma temperatura recorde de menos 3,2 em São Paulo. E olha, e vou dizer mais, o CEMADEM, que eu gosto muito, só não gosto do nome, eu já disse por quê, ele já fez as contas. Nós temos 10 milhões de brasileiros vivendo em mais de 40 mil áreas de risco. E sabemos disso. Eu ia até mostrar um mapa aqui de área de risco, mas eu tenho receio. Eu ia mostrar mapas, imagens, mas eu não sou muito bom nisso e eu tenho receio de acontecer alguma coisa aqui. Deixa eu ver, compartilhar. Ah, não, deixa. Mas procure IPT, CEMADEM, Defesa Civil. Vocês vão ver, encontrei um mapa de risco de São Sebastião detalhado, com áreas em amarelo, que eram as áreas de risco de deslizamento, e áreas em azul, que é áreas de risco de inundação, que são esses dois tipos de risco que existem, que são mapeados. Então, está tudo ali, está tudo detalhado. Não há desculpa nenhuma, não há guerra civil, não há sanções, não há problemas políticos, não há porquê, não há falta de dinheiro, não há porquê não se evitar cada uma dessas vidas. Não podemos pensar, foram só 48 comparando com a... Não podemos pensar dessa forma. Principalmente porque nós temos condições. Tá? E eu espero que agora, com esses novos governos, essas coisas se resolvam. Porque até agora, né, desde o golpe, desde 2019 para cá, o orçamento da Defesa Civil para isso, ele diminuiu em não sei quantos milhões aqui eu peguei, foi para zero praticamente. Como o Alexandre Padilha falou, foi para zero. Tá? Mas a gente não pode ficar olhando para trás e culpando o governo anterior e culpando a natureza. A gente tem que agora olhar para frente. Tá? Quanto que vai ter de dinheiro para que não ocorram mais essas mortes no ano que vem? Porque vocês se lembram, no ano passado, foram mais de 240 pessoas que morreram soterradas só em Petrópolis. Até quando a gente vai ver isso? Isso é mais difícil de entender do que o que está acontecendo na Síria, por causa das condições dele lá são bem piores. Então, meus caros, esse é o recado que eu queria deixar, tá? Para a gente não cair nesse discurso aí da mídia, dos políticos, choveu muito, se falta água é porque choveu pouco, se inundou é porque choveu muito, não tem nada disso. Tá? A questão é questão de eficiência de planejamento, políticas públicas, é isso que mata e isso que salva, ok? Um abraço a todos aí e boa quarta-feira de cinzas.